Olá, olá, meu primeiro ano querido, bem-vindos aqui na minha aula de arte, bem-vindos aqui na minha casa. É uma alegria tê-los aqui, junto da minha mesa, junto das minhas plantas, junto do meu coração, tá? Muitas saudades de vocês. Hoje nós vamos ver o capítulo 3, que fala da arte antiga, Mesopotâmia e Egito, né? São povos incríveis que fizeram coisas tão lindas, impressionantes, né? E coisas assim reveladoras da vida de cada um e da característica de cada um desses povos, tá? Bem-vindos, muito bem-vindos. Nossos capítulos anteriores, vimos o capítulo 1, que definia a arte, as modalidades, falamos de vários estilos da arte contemporânea. O capítulo 2, nós falamos da arte na pré-história, as características do período paleolítico, neolítico. Nós falamos também das mudanças, né, que a arte acompanhou as mudanças da vida do homem. No período paleolítico, enquanto caçador e coletor, o homem quase não se desenhava. Ele desenha nas pinturas rupestres, as pinturas feitas na pedra, grandes mamíferos e sempre em movimento, porque era assim que o homem os via. A figura humana quase não era representada. E no período paleolítico, quando o homem passa pela revolução agrária, né? Ele começa a ser agricultor, a domesticar animais, então a transformação nos desenhos é evidente, a figura humana começa a aparecer de uma maneira mais proporcional com relação ao animal. Os animais, a gente tem a noção que eles estão com menos movimento, não é? E no finalzinho do Neolítico, a gente vai ver o surgimento de símbolos abstratos, que nas primeiras civilizações que veremos hoje, isso aí vai dar onde? Nos primeiros alfabetos, nas primeiras escritas, né, que são lindas, como a cuneiforme, a escrita cuneiforme, e os hieróglifos egípcios. Bom, bem-vindos, então, você que está chegando agora. Muito bem. Olha, Mesopotâmia, o nome significa entre rios, é uma região entre... E essas primeiras civilizações sempre ao longo, no vale de grandes rios, né? São rios importantíssimos e que até hoje, né, na nossa atualidade, eles têm uma importância né, muito forte nessas regiões, né? Muito bem. Então, vocês estão vendo aqui, olha, a Mesopotâmia, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, né? E foram vários povos, nós vamos falar sobre vários deles, sobre os sumerianos, sobre os acádios, sobre os babilônios, sobre os assírios, existem outros, né? Mas dentro desse tempo eu vou falar sobre isso. E vamos falar também da civilização egípcia, né? Observem que esses povos, olha, o Egito está aqui, né? Nós vamos ver no Nordeste da África, que tem outros mapas aqui, esses povos, eles tiveram relação entre eles, alguns são mais antigos, outros menos. Daqui a pouco a gente vai ver a civilização grega. Então, a cultura, a arte desses povos antigos, elas têm uma influência um do outro. Aqui, ó, dá para a gente ver melhor a região da Mesopotâmia, grande parte dela corresponde ao Iraque, né? E a gente tem outros países, como a Síria, pedacinho aqui da Arábia, mas principalmente o Iraque, né? Então, e aqui tem um outro mapa que eu trouxe para vocês, mostrando o continente africano gigante, né? E o Egito aqui no nordeste da África. Aqui um pedacinho do detalhe, o grande rio Nilo, que a gente vai falar sobre a importância desse rio na cultura desses povos, né? Essa região da Mesopotâmia e do Egito, olha que bonito, parece uma lua, né? O desenho aqui se chama Crescente Fértil, exatamente pelo desenho aqui, olha, lembra uma lua, e é uma região muito fértil, como eu disse a vocês, até hoje. O Tigre, o Eufrates, aqui o rio Nilo, e tem o rio Jordão também, ou corresponde hoje, olha, que dá para vocês verem melhor, ó. O Egito, né? A Palestina aqui, nós estamos vendo, Jericó, os fenícios estavam por aqui. E aqui, olha, o Rio Jordão também muito importante para a região, e o Tigre e Eufrates. Aqui é a região do Mapa Mundi, de onde a gente está falando, para vocês terem aí uma noção. Olha só, e uma região muito linda hoje. Aqui é uma foto atual desse crescente fértil, né? A margem desses rios. Observem que ao redor é uma região bem seca, mas o vale desses rios são vales férteis, cultivados desde antes de Cristo. O rio Eufrates, olha, e são rios, principalmente o rio Eufrates, que corre perigo na atualidade por vários problemas ambientais, né? A poluição, o aquecimento, a falta de conscientização das pessoas e muitos outros problemas que vocês podem ver melhor na questão de geopolítica,
políticas, né, e geografia também. Muito bem, aqui eu trouxe para vocês um mapa, olha só, pedacinho aqui do continente africano, aqui é Mesopotâmia, né? E aqui, olha, corresponde hoje à Itália, à Grécia, né? Mas aqui no passado, olha como esses povos estavam interligados, né? Egípcios aqui, gregos, os romanos espalhados por todos os lados com o Império Romano, desse lado aqui os mesopotâmios, vários povos, então eles tinham uma ligação entre eles, né? Eles têm uma influência. Quando a gente vai estudar a Grécia, vocês vão ver como que a princípio as esculturas gregas lembram as esculturas egípcias, mas depois cada povo vai achar a sua característica, a sua personalidade, melhor dizendo. Os mesopotâmios usaram muito a terracota, que nós já estudamos lá quando a gente viu a pré-história, que são trabalhos feitos de argila, a argila é colocada para secar, depois de ser colocado numa fogueira, na brasa, são altas temperaturas e tem uma transformação, a durabilidade é maior. A palavra terracota é uma palavra que vem da língua italiana, terra cozida, porque o barro, depois de seco, a peça tem que ir numa temperatura muito alta, equivaleria por volta de 1.200 graus. É como faz o nosso tijolo hoje. Então, os mesopotâmios usaram muito a terracota. Os egípcios usaram mais o calcário, né? E outras pedras, porque eles fizeram uma arte para durar pela eternidade. Então, pouca coisa restou dos povos da Mesopotâmia. E, além disso, eu trouxe aqui para vocês verem, na atualidade, eles sofrem ainda com os atentados, principalmente do Estado Islâmico. Aqui, olha, uma reportagem de 2015, e foi assumidamente, né, feito pelo Estado Islâmico, e eles destroem a antiga cidade de Palmira, no leste da Síria. Então, vocês estão vendo como era a explosão e ficou tudo destruído. Então, além do tempo, ainda tem essas questões na região, né? Bom, Mesopotâmia, entre rios, os principais povos, sumerianos, acádios, babilônios, assírios, caldeus. Vamos falar um pouquinho dos sumerianos ou dos sumérios. Eles faziam grandes construções chamadas de zigurates. Eram construções em formas de andares. Existiam torres também. Vocês estão vendo que a gente só consegue ver a base, né? Nesses zigurates funcionavam rituais. Era um lugar como se fosse um templo. E olha só, ao mesmo tempo que era um templo, eles também guardavam grãos dentro dos zigurates. Né? E vocês estão vendo que temos um pedaço. Há relatos que seriam vários andares e com torres também. Tá? Essa conexão com o mundo dos deuses, né? Muito bem. E são povos, os sumerianos, são povos que habitam essa região por volta de 4.000 anos antes de Cristo, né? Foram os primeiros habitantes, né? E eu queria mostrar para vocês, eu vou tirar daqui um pouquinho para ver se melhora, olha. Uma das peças mais bem conservadas dos sumérios é chamado estandarte de Ur, que vocês estão vendo, uma espécie de uma caixa em forma de trapézio. O que seria, para que seria usado essa caixa? A gente não tem uma resposta assim satisfatória, são suposições. Poderia ser um estandarte de guerra, né? O guerreiro ia levando esse estandarte durante as batalhas, identificando aí o seu rei e o seu povo. Mas tem outros estudos que falam que esse estandarte de Ur também poderia ser uma caixa onde era guardado algum instrumento musical. É um estado de conservação, ele foi todo feito em mosaico, caquinhos de pedra, e vocês podem ver que de um lado aqui são cenas de paz, né? São vistas de baixo para cima, parece que vocês estão fazendo um banquete, comemorando uma guerra que aconteceu. Ao lado de lá, a gente vê cenas de batalha, carros de guerra, batalhas, etc. Né? Então, é um dos objetos mais bem conservados que a gente tem dos sumerianos, chamado estandarte de Ur. Deixa eu chegar aqui um pouquinho para vocês poderem ver, olha, o estado de conservação. E esse azul que vocês estão vendo é uma pedra chamada lápis azul, uma pedra muito bonita. Foi feito também com pedaços de concha, com calcário vermelho.
Um objeto muito interessante, né? Bom, vamos falar um pouquinho, vamos mostrar alguns objetos dos acádios, né? Esse povo, a datação deles, 2.350 anos antes de Cristo. Eles vieram lá do deserto da Síria, foi o primeiro grande estado desenvolvido na Mesopotâmia. A arte desse povo glorificava principalmente os reis, e vocês podem ver nessa escultura aqui, olha, que também pouca coisa restou desse povo. Essa região já é um barril de pólvora de conflitos de guerra desde antes de Cristo. A cabeça do rei Sargão. É uma cabeça feita em bronze, os olhos eram vazados, ali estavam pedras incrustadas. Vocês podem observar que tem uma geometrização na caracterização do rosto humano, das barbas, nos artefatos, né, e adereços que ele usa na cabeça. Aqui esse pedaço dela é danificado, mas vocês podem observar que tem uma simetria. O que é uma simetria? Nós estudamos lá no capítulo 1. O que tem de um lado tem do outro. Então, essa obra, essa cabeça, e observem que ela é oca. Trabalhar em bronze é uma técnica muito difícil, né? E a gente tem que fazer primeiro uma forma, o bronze tem que ser colocado derretido. Nós vimos isso lá no capítulo 1. Bom, sobre os babilônios. Os babilônios também um grande império, a datação deles é de 1.900 anos antes de Cristo, foi o segundo maior império. E quando a gente fala de Babilônia, tem até músicas que relatam isso, da nossa época, né? Dos famosos jardins suspensos da Babilônia. Existiram ou não existiram? Existem desenhos, relevos, que registram jardins feitos nessa região. Não eram suspensos, eram jardins feitos em formas de andares, né? Como se fossem terraços, um atrás do outro, um em cima do outro. E eles eram regados por aquedutos. E acreditam os historiadores que esses jardins foram feitos no reino de Nabucodonosor II. Ele queria agradar uma das suas esposas, que morava, que veio de uma região muito verde, e para essa região que não tinha tantas árvores, tantas flores, né? Então ele construiu, irrigando com as águas do rio Eufrates, esses jardins suspensos que são relatados e são desenhados. Vocês estão vendo aqui, olha, são desenhos da nossa época, reconstituindo como seriam baseados em relatos esses famosos jardins suspensos dos babilônios, olha. Bom, e aqui eu trouxe para vocês verem, olha, vou chegar aqui um pouquinho para vocês observarem, vou colocar eu aqui no cantinho, tá vendo? Olha só, isso é um baixo relevo, e foi feito um trabalho para vocês entenderem, mas isso foi feito na pedra. Então, redesenhamos para vocês entenderem, mostrando esses jardins, um registro desses jardins que os babilônios faziam. E vocês podem ver, olha, que a água do rio, ela sai, ela é levada, a setinha passando aí, olha, do rio até essas áreas mais elevadas. É um trabalho muito lindo de engenharia, né? Muito bem. Também dos babilônios, o famoso Código de Hammurabi, gente, olha só, leis escritas na pedra. Olha que interessante, gente. É um conjunto de leis, a datação é por volta de 1772 a.C., e nesse monolito que vocês estão vendo aqui, ó, numa pedra chamada de olito, a gente vai ver que são 46 colunas com 282 leis. Esse é aquele famoso código que vocês estudam em história, né? Do olho por olho, dente por dente. E a escrita dos mesopotâmios, aqui vocês estão vendo, a escrita cuneiforme, em forma de cunha, uma escrita muito desenvolvida. De longe, olha, a gente quase não consegue ver os símbolos. E aqui o rei recebendo essas suas leis, né? Muito bem, vamos ver um pedacinho de um artigo dessas leis. Olha só. Só lendo esse pedacinho que você já entende. Se um construtor, isso é o artigo 25, se um construtor edificou uma casa para alguém, mas não reforçou seu trabalho, e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, esse construtor será morto. Esse é o famoso Código de Hammurabi, do olho por olho, dente por dente. É uma coisa para a gente questionar, né? Muitas vezes na vida atual isso ainda é muito usado, né? Violência gerando violência, né? Ódio gerando ódio, guerra gerando guerra, né? É uma coisa que a gente deveria refletir.
E olha que bonito, o material feito, né? Um bloco de pedra chamado diorito, uma pedra escura. E de longe a gente quase não consegue ver quantas letrinhas são na escrita cuneiforme. É uma representação, um objeto muito representativo dos babilônios. Em Berlim, a gente tem um museu que chama Museu Pérgamo, em Berlim, que ele reconstrói, baseado em relatos, em pequenos fragmentos, uma das 8 portas de entrada da Babilônia. Então, vocês estão vendo a reconstrução, feita em blocos de tijolos coloridos, olha que bonito, gente, e a grandiosidade desse império, né? Foi o segundo maior império da Mesopotâmia. Que lindo deveriam ser essas cidades, né, gente? Que lindas. Olha só, né, os tijolos todos, né, trabalhados, e eles vão montando desenhos, animais principalmente. Bom, sobre os assírios, a datação dos assírios é por volta de 1300 anos antes de Cristo. Eles eram os mais guerreiros, os que mais se envolviam em guerras, em disputas. Vou chegar aqui para vocês verem essa imagem. Aqui vocês estão vendo, olha, as produções artísticas desse povo glorificavam principalmente os seus reis, suas vitórias. Suas produções glorificavam principalmente os fins relacionados com a guerra, principalmente as vitórias e o poder de seus reis, do seu rei, no caso. Aqui vocês estão vendo um baixo relevo feito em terracota. Usaram muito a terracota, já expliquei o que é, não é? Eles faziam também palácios grandiosos, mas que não resistiram ao tempo, eu já expliquei, né? Muito bem, e o Egito, olha só, a famosa fala do grande historiador Homero, que passou pelas bandas do Egito. Homero era grego, por volta de 485 AC a 425. Ele passa pelo Egito, isso aí vocês estão vendo, né? A data que ele viveu, e ele passou na vida dele pelo Egito escrevendo. Ele era uma espécie de mochileiro daquela época. Então, ele escreveu sobre mumificação, ele escreveu sobre costumes. O que Heródoto escreve sobre a mumificação é o que a gente tem de mais conciso sobre o processo de mumificação. Falaria muito sobre isso, mas agora a gente não é esse o objetivo dessa aula. E Homero diz que o Egito é uma dádiva do Nilo. O Egito é um presente do rio Nilo. Foi graças a esse rio que essa civilização pôde florescer, produzir, plantar, né? Foi porque o Egito são terras no meio de 2 desertos. E graças a esse rio é que essa civilização teve tanto poder durante tanto tempo, com construções, com cidades lindas, com templos, com acúmulo de grãos, com uma medicina desenvolvida, uma engenharia, uma arquitetura. E por essa imagem aqui, vocês estão vendo uma imagem atual de satélite que mostra a visão. Olha só, gente, como é verde até hoje esse vale, né? Não dá para ver o rio aqui, é uma foto feita por satélite, como eu disse. Mas, assim, vocês podem ver as margens do rio, eu acho isso maravilhoso, como elas são verdes, né? Como elas são produtivas. E ao redor, a gente vê aí o contraste das terras desérticas, né? Por que eles puderam plantar no meio do deserto? Porque, deixa eu ver se tem um mapa aqui. Aqui dá para ver, olha, por esse mapa. O rio Nilo não nasce no Egito, né? Hoje, ele nasceria em terras que equivalem aqui ao Congo, né? Um pouquinho aqui na Tanzânia, tem um lago aqui em Ruanda. Então, ele nasce nessa região e ele corre do sul para o norte. O sul é chamado de Alto Egito, que são terras mais altas. E o norte é chamado de Baixo Egito, que são as terras mais baixas. Então, ele corre do alto para o baixo. Onde ele nasce aqui é uma região que chove, aqui tem chuva, tem inundações. Então, quando chove aqui, esse rio que vai seguindo aqui, ele aumenta a caixa dele, ele sai, ele transborda. Quando para de chover, ele volta para a caixa, mas as margens que estavam, né, inundadas vão ficar férteis com humus, né, com tudo que veio com a água, matéria orgânica, folhas, terra. Então, quando ele volta para a caixa, essas margens são extremamente férteis. E é isso que acontecia, eles plantavam nessas margens. O Egito é uma dádiva do Nilo. Muito bem. Olha aqui, por essa imagem aqui, vocês podem ver o dia a dia, né? Excelentes agricultores nesse vale fértil. Aqui vocês estão vendo eles semeando, sulcando a terra
colhendo os grãos aqui, olha, debulhando os grãos, sempre os trabalhadores sendo vigiados. Vocês estão vendo que tem uma pessoa aqui, olha, que está vigiando. A arte egípcia, o desenho e as pinturas são feitas principalmente na lei da frontalidade, é uma rigidez. Quando eles vão desenhar animais, plantas, os crocodilos do Nilo, as aves, eles não têm essa rigidez, mas com a figura humana a gente vai ver, é chamada lei da frontalidade. A cabeça sempre é desenhada de lado, braços e pernas de lado e o tronco de frente. Uma posição quase praticamente impossível de a gente ficar normalmente, né? Naturalmente não ficamos assim nessa posição. Era reflexo de uma sociedade rígida. Essa arte, né, cheia de padrões. Uma sociedade com a estratificação social muito definida entre poucos ricos, né, poucos poderosos e muitos pobres, muitos trabalhadores, agricultores. Vocês já devem ter estudado em história essa diferença, a pirâmide social do Egito. Agora, a pirâmide, as construções, os túmulos, vocês vão ver aqui comigo, tá? Muito bem. Então, lei da frontalidade, vou explicar melhor para vocês. Ó. Vocês podem ver aqui, olha, sempre o tronco da pessoa de frente, cabeças e braços de lado. E outro detalhe, quando vocês estão vendo meu rosto de frente, vocês veem as duas quinas do meu olho. Quem faz desenho comigo lá na oficina de desenho do colégio sabe. Se eu vou virando de perfil, você vai ver só uma quina. Eu vejo o olho como se fosse um V fechado. Então, nesse olho, nesse rosto de lado, eles colocam o olho com as duas quinas. Né? Como eu disse, tão inteligente, tão sábios e faziam a figura humana nessa representação. O que é isso? Isso é um código cultural e principalmente e só, né, na representação da figura humana. Aqui dá para ver bem o esquema, né? Olha só, o olhão de frente no rosto desenhado de perfil. O resto eu já expliquei, lei da frontalidade. Eles não tinham muito, gente, essa questão de desenhar dando perspectiva. Quando algumas coisas estão em cima da mesa, vocês vão ver os gregos daqui a pouquinho. A gente tem essa condição de colocar, né, na percepção do desenho. Vocês estão vendo aqui na mesa tem romã, tem pão, tem incenso, mas eles não conseguem desenhar dando a profundidade. Então a sensação que a gente tem é que esses elementos, o pão, romã, incenso, estão empilhados um em cima do outro, né? Atrás vocês podem ver a escrita na lei da, desculpe, os famosos hieróglifos, olha que coisa linda, que são desenhos, né? Esses hieróglifos ficaram muito tempo esquecidos, assim, no sentido de alguém que conseguisse fazer a leitura. Só quando foi achada a famosa Pedra da Roseta, que tinha uma oração num grego antigo e nos hieróglifos, que eles conseguiram retomar e fazer a leitura. Os egiptólogos conseguem ler muito bem o que está escrito aqui atrás, né? Muito bem, olha só, o faraó está pescando numa canoa sobre o Nilo. Né? Aqui vocês estão vendo o papiro, que é uma vegetação que margeia o rio Nilo. Né? Diz que é muito lindo o papiro. As canoas, às vezes, eram feitas de madeira e das populações mais pobres, de papiro também. Peixes, crocodilos. O faraó está pescando, era um dos hobbies preferidos dos faraós. E aqui, junto dele na canoa, não é um pigmeu, não é um anãozinho, é o seu servo, é o seu empregado. Então, eles tinham, na questão da representação da figura humana, essa hierarquia. Deuses, faraós eram representados maiores com relação aos trabalhadores, aos agricultores, às pessoas comuns, né? Ele pesca sobre o Nilo. Sobre o rio Nilo, é um rio muito grande, né? A extensão dele, segundo pesquisas, né, é de 6.740 quilômetros, né? E essa arte do Egito Antigo, ela é muito direcionada principalmente, eles acreditavam na vida após a morte. Então, é uma arte que está preocupada com a espiritualidade, com a continuidade da vida. E eles fizeram uma arte para durar. A função da arte é muito religiosa e também essa arte que representa o poder do faraó. Eles eram politeístas, o principal deus egípcio era Amon-Ra, e muitas vezes o faraó era um representante desse deus Amon-Ra. Então, servir ao faraó era servir ao deus Amon-Ra. E outra coisa que eu queria que vocês observassem, olha só, para desenhar as aves, olha a naturalidade das aves que estão pousando no papiro. Olha esse jacaré de costa, meio de lado, os peixes nadando, tem uma naturalidade que na representação da figura humana não tem.
não é? É o que eu falei agora mesmo, né, para vocês. A lei da frontalidade, reflexo de uma rigidez, de uma sociedade cheia de códigos, sem mobilidade social. O que a gente vive é o que a gente cria, né? Já vimos isso. Muito bem. Então, esse realismo, esse que beira a um idealismo, essa idealização das pessoas, essa rigidez, que eu já e essa hierarquização das figuras. Grande parte dessas pinturas são pinturas tumulares, foram achadas em túmulos, inclusive essa aqui, né? Ó, o papiro, gente, vocês estão vendo aqui, ó, o faraó está pescando não no alto, eles querem dar a ideia que isso seria uma espécie de uma entrada da água, como se fosse um nicho da água, quando se o rio entrasse e o faraó acha os peixes ali naquele espaço. Mas eles não conseguem desenhar o rio esse pedaço, né, da entrada do rio, então eles desenham para cima, como se o faraó pegasse para cima. E sobre o papiro, gente, eu tenho plantado aqui em casa um mini papiro, eu trouxe para vocês verem aqui, olha, mini papiro, olha que bonito. Só que lá no Egito, isso aqui, esse caule deles são mais de 2 metros, né? A grossura aqui do caninho do papiro é como se fosse mais ou menos a nossa cana de açúcar. Esse aqui é um papiro de jardim que eu tenho aqui em casa, mas aqui ele são essas plantas que são representadas aqui, ó, né, onde as plantas, as aves estão aqui pousando ou saindo. O papiro, né, egípcio, esse que margeia o Nilo, ele era cortado. Vocês estão vendo, se a gente puxa ele aqui, ó, ele é fácil de cortar, né? Então ele era cortado, e o caule do papiro original lá é bem mais largo, em tiras. E essas tiras eram colocadas sob pedras ao sol, intercaladas, para secar. E foi assim que nasce o primeiro papel que foi feito no Egito, chamado de papiro. Papiro, a palavra papel vem da palavra papiro. E o resultado, olha aqui, eu tenho papiros, não são papiros antigos, são papiros que são vendidos para turistas quando você visita o Egito. O resultado, olha, dá para vocês verem do lado de cá, ó, as fibras que foram prensadas, né? Trançadas e prensadas. Isso aqui é vendido para turistas, olha, quando você visita o Egito. Então, para vocês terem ideia de como eram esses papéis, mas é a mesma técnica. E observem também que a textura lembra um pouco essa nossa palha do milho seco. Tá? Muito bem. Bom, aí olha, você não vê nesses bonequinhos que eles desenhavam, nessas figuras humanas, tipo assim, um cabeção, um gordinho, mais magrinho, todos têm o mesmo formato. O que varia só é o tamanho, a proporção. Os mais importantes, deuses e faraós, são desenhados maiores. E eles seguem, como vocês podem ver nessa aqui, olha, nessa imagem, seguem padrões. Cada pedaço, o ombro, o quadril, a cabeça, tudo é feito dentro de uma certa proporção. Muito bem, aqui é um desenho tumular também, vocês estão vendo, olha o julgamento do faraó. Ele está aqui sendo julgado pelo deus Anubis, era o deus responsável pelo embalsamamento, né? Ele tem o corpo de homem, mas a cabeça de uma espécie de chacal, um lobinho do deserto, né? De um lobo. É um deus que está relacionado. Os sacerdotes usavam máscaras pesadas de terracota durante o processo de mumificação. E aqui vocês estão vendo o faraó no seu julgamento pós-morte. O coração foi colocado numa balança, que tem a balança, e do lado de lá uma pena. Então, vocês podem observar que a balança está equilibrada. Significa que ele pode continuar o processo de passagem dele, a primeira etapa ele já venceu, de vida pós-morte, porque o coração dele, nessa avaliação dos deuses, é tão leve quanto o de uma pena. Muito bem, as esculturas também têm uma rigidez, elas não são feitas na lei da frontalidade, mas de uma maneira geral, os braços estão colados no corpo, você não tem uma expressão com relação ao que elas estão sentindo no rosto, tristeza, alegria, dúvida, prazer. Não, a gente não vê isso, né? Tem uma certa frieza na representação do rosto. E as figuras são rígidas, de uma maneira geral, sempre de frente para a gente. Lembrando que a lei da frontalidade é uma lei para desenhar e pintar. Escultura, essa aqui não está na lei da frontalidade, a escultura está toda frontal para a gente, tá? Muito bem. Bom, e as grandes construções? Esse aqui é o Templo de Abu Simbel. Gente, tem tanto documentário, tem tanto
Tem tanta coisa para a gente ver na internet sobre o Egito. Aqui tem um documentário da National Geographic que eu recomendo, chama Egito em Busca da Eternidade. E eles mostram vários aspectos da arte egípcia e, em um determinado momento, eles falam sobre esse templo chamado Abu Simbel, foi feito por Ramsés II. E incrível, gente, é que esse templo, com a construção da represa de Assuã no século XX, ele seria inundado. Então, com tecnologia e ajuda de vários países, ele foi todo recortado na pedra e colocado um pouco mais acima para não ser alagado. É um templo que Ramsés faz em homenagem, em honra ao grande Deus Amon-Ra. Várias conexões tem aí dentro. Tipo assim, o sol ilumina o peito da estátua do Deus Amon-Ra no dia do aniversário de Ramsés II. Gente, e foi tudo feito dessa maneira. A reconstrução dele, arquitetos e engenheiros do século XX mantiveram todas essas medidas, conservando toda essa coisa maravilhosa de arquitetura com a leitura dos astros, né? E o grande cartão postal do Egito, né? As pirâmides, que na verdade eram um túmulo. Aqui vocês estão vendo na planície de Gizé, Kelpis, Kefren e Miquerinos, avô, pai e filho. O povo egípcio, gente, chegou quando o povo, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, né? Eram vários povos na região, tinham semitas, tinha amitas, tinham núbios, e eles ocuparam essa região, primeiro como simples aldeias, até acontecer a unificação desse povo, né? A gente vinha vários povos soltos, né? O Alto e o Baixo Egito. Agora, a unificação do Baixo Egito com o Alto Egito vai acontecer principalmente por volta de 3.200 anos antes de Cristo. Aí que eles começam a prosperar realmente, né? É muito interessante essa passagem que a gente vai ver aí, a unificação. Muito bem, são túmulos, seguiam projetos, os arquitetos tinham projetos, tem corredores lá dentro, verticais, inclinados, horizontais, corredores que não levam a lugar nenhum. Já naquela época existiam as quadrilhas que roubavam, porque dentro da câmara funerária, onde ficava o corpo do faraó, era guardado tudo que ele precisaria em vida, inclusive suas riquezas, né? Alimentos, animais, cadeiras, privada, maquiagem, creme, jogos de tabuleiros, etc, etc. E aqui vocês estão vendo um esquema representando, né, a planta. Vocês estão vendo que elas não são ocas, elas seguem um projeto. Corredores verticais, horizontais, e toda essa feitura, principalmente na hora de levar o corpo do morto, tudo acompanhado de muito segredo, como eu disse, e muitas foram saqueadas. Na época de Cristo, a grande pirâmide já não tinha mais nada. Nem o corpo do rei não foi achado, né? Muito bem. E um dos grandes tesouros da arte egípcia é o tesouro de Tutancâmon, descoberto em 1922, né? Na década de 20, por Howard Carter, um inglês, com a ajuda de um grande lord inglês também, Lord Campbell, ele consegue achar, então, no Vale dos Reis, a tumba de Tutancâmon com as salas, antessalas, a câmara funerária intacta, um dos maiores tesouros que foram encontrados intactos. Vocês estão vendo aqui a máscara funerária de Tutancâmon, olha, foi um rei que morreu novo, ele morre por volta dos 18 anos, e a máscara funerária de ouro, a técnica de trabalhar com ouro, nós vimos lá no capítulo 1, se chama ourivesaria. Então, ela é colocada em cima da cabeça da múmia. É uma das peças mais lindas da arte universal, está no Museu do Cairo. Ela é muito representativa nesse sentido de tentar fazer essa idealização, essa beleza desse jovem rei. Ela é feita de ouro, esse azul é aquela mesma pedra que eu acabei de falar para você, chamada lápis lazuli, outras pedras, impalas ou palas aqui nessa parte, e vocês estão vendo aí, olha, ela era colocada em cima, né? A cabeça da múmia ficava aí encaixada dentro dela, oca, né? Que vocês estão vendo um processo de restauração, de recuperação.
dessa máscara que está no Museu do Cairo. E nem só nas pirâmides, dentro das pirâmides, eram enterrados, eram colocados, desculpe, os mortos. Existiam também túmulos, como esse aqui que vocês estão vendo, onde foi achado o tesouro de Tutancâmon, sua tumba, chamado Vale dos Reis. É um complexo de vários túneis e galerias subterrâneas, escondidos, lacrados, muitos foram violados, onde eram depositados aí, olha só, aqui vocês podem ver pelo esquema como eram essas sepulturas, olha, um pequeno, isso aqui tudo debaixo da pedra, né? Uma pequena saída, escadarias, um corredor inclinado, e no caso de Tutancâmon, eram 4 câmeras que estavam lacradas, né? Câmaras funerárias, que a gente está vendo aí, com todo o seu enxoval, tudo que ele precisaria na vida pós-morte. Aqui vocês estão vendo uma reconstrução, olha só. Né? E demoraram meses para ser retirado e ser catalogado tudo que estava aí dentro. Aqui vocês estão vendo uma imagem que foi colorida digitalmente na nossa época, né? Mostrando fotos antigas, né? Já tendo retirado alguma coisa. Vocês estão vendo aí, olha, baús, móveis, estátuas de sentinelas para proteger essa crença na vida após a morte, né? Olha que interessante. Canopos, todos os órgãos da figura, do rei, do faraó, mumificado, ficavam do seu lado, em vasos de terracota. Coração, o fígado, o rim, né? E no caso de Tutancâmon foram achados até fetos, filhos dele, e era muito comum o costume de irmão casar com irmão. Então, tinha muita mortalidade, né, antes do nascimento. Então, foram achados fetos do lado da múmia de Tutancâmon. Mas vocês estão vendo também colorido digitalmente na nossa época, é uma foto original em preto e branco, exatamente como foram achados, e a catalogação, né, feita pelos os estudiosos, no caso Carter e sua equipe, tentando tirar tudo e levar. Aqui vocês estão vendo a autópsia da múmia, que foi muito criticada, foi feita no próprio lugar. O doguinho. Eu quis trazer vocês aqui para o meu cantinho de plantas, para vocês se sentirem aqui comigo, na minha casa, tá? Então, às vezes o cachorro vai latir, o passarinho vai cantar, mas é isso. Meus amigos do coração sempre são recebidos aqui nesse meu campo. Aqui vocês estão vendo, olha, a autópsia da múmia foi feita lá mesmo. Hoje não é feito assim. Hoje nós temos a tomografia, né? São vários equipamentos. A múmia de Tutancâmon ficou muito danificada. Vocês estão vendo hoje aqui, olha, a cabeça separou do corpo, né? Então, assim, os processos lá em 1922 de estudo, na década de 20, eram muito diferentes dos atuais. E aqui vocês estão vendo a reconstrução de como seria Tutancâmon e o estado da sua múmia. Né? O processo de mumificação é descrito aqui outra vez, o computador tenta recriar como seria Tutancâmon. E seu enxoval, né? Teve uma exposição que percorreu o mundo, a Europa principalmente, era tudo uma réplica de como era, de como foram achados as tumbas, todas essas câmeras funerárias de Tutancâmon, do jeitinho que estavam. Então vocês estão vendo em roupas, perucas, maquiagens, pinças, navalhas, né, tudo reconstruído igualzinho. Não veio ao Brasil essa exposição, mas circulou por vários países da Europa. A técnica da ourivesaria era uma técnica muito trabalhada pelos egípcios, a feitura de joias. O escaravelho, o besouro, é um símbolo da vida eterna. Ele anda do nascente ao poente. O besouro também, na sua toquinha, ele coloca seus ovos, ele vai carregando fezes de animais, bolinhas de fezes de outros animais, e nessas fezes nasce um fungo que alimenta os seus filhotinhos, os seus filhos. Então, essa coisa de nascer dos restos, né, como o chacal, o Anubis também, né, o lobo que come a carniça do deserto, renascer da morte é um símbolo da ressurreição. Então, isso foi muito usado em joias. E as características da mumificação, até animais eram mumificados. Vocês estão vendo aí o gatinho, o doguinho, às vezes os animais de estimação. E aqui um contraste, né, entre o Cairo, a cidade do Cairo, e a planície de Gizé com as 3 pirâmides, avô, pai e filho, Kelps, Kefra e Miquerinos, aqui as respectivas rainhas favoritas, né? E esse percurso, os turistas só chegam até aqui, olha, para você chegar até as pirâmides, ou você faz a pé ou vai no camelo. Novamente o besouro, isso é um anel de Tutancâmon. E o Museu do Cairo. O último depoimento que eu vi sobre o Museu do Cairo, de turistas e de estudiosos, isso foi aqui no início desse ano, da má conservação.
sobre, às vezes, peças que não são identificadas, salas que estavam lacradas. Para vocês terem uma ideia, até aquela barbinha ali, aquele cavanhaque, uma espécie de cavanhaque que você vê na máscara de Tutancâmon, ele caiu há uns anos atrás e os funcionários colaram aquilo ali com Max Epox. Foi muito criticado. Teve que vir uma equipe, se não me engano, da Alemanha, para tirar aquela Max Epox e fazer todo o trabalho de restauração. Bom, a música, a dança tinha uma função religiosa, como toda arte, né? E social, né? No sentido também de juntar as pessoas nesses cultos. E eles faziam instrumentos como flautas, gongos, chocalhos. Vocês estão vendo aqui nessa representação, olha, dançarinas que cantam e tocam instrumentos. As mulheres tinham os cabelos, grande parte das mulheres e dos homens raspavam os cabelos e usavam perucas de trapos de linhos, né? Uma das coisas que era uma verdadeira peste no Egito eram os ratos nos seus grãos, daí o gato, seu animal sagrado, e os piolhos em suas cabeças. Então era o costume tirar todos os pelos, raspar os cabelos e usarem perucas. E alguns instrumentos aí musicais, tímpanos, gongos, harpas, alaúde, flautas, chocalhos e alguns instrumentos musicais. Muito bem, meus amigos. É isso aí, bem-vindos. Tanta coisa eu teria para falar sobre mumificação, sobre a lei da frontalidade, mas nesses poucos minutos eu fiz uma síntese. Todo esse material por escrito, já mandei nos e-mails da turma, né? Mandei links para vocês verem filmes e documentários. Então, não fiquem só com esse meu resumo. Abram isso aí, né? É muito linda essa civilizações, os mesopotâmios e os egípcios também, né? E como eles foram geniais em tudo que construíram, em tudo que eles criaram. Beijo, foi uma alegria tê-los aqui, tá? Bem-vindos, primeiro ano, bem-vindos ao mundo da arte, bem-vindos aqui em casa. Um beijo.